no estado de São Paulo ela é deflagrada, depois de 75% de ocupação de leitos da UTI, ou seja, o estado de São Paulo ainda está numa situação bem melhor que a grande maioria dos estados do Brasil, principalmente os 3 estados do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Embora alguns hospitais particulares de São Paulo já estejam com as UTIs, os leitos de UTI para Covid saturados. O Santa Catarina capacidade chegou saturada. a 103%. Fico até imaginando como faz com os 3% que excede, né? O Einstein também, 104%. Isso, o Sírio, 95%. Quer dizer, o SUS ainda salva. Ironicamente, o SUS tem salvado ainda com... O SUS está com 77%, se não me engano, ainda tem leito no SUS. Mas agora vai acabando, não tem mais para onde colocar, não tem mais onde colocar as pessoas. Os prefeitos da Baixada ontem, Nicolau Obeide, pediram apoio ao governo do estado para evitar a vinda de turistas. Mas o governo do estado, apesar de manter a fase vermelha, a gente tem um problema muito grande com o transporte coletivo e os jogos de futebol e as cerimônias religiosas foram mantidas. Nicolau, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo Andrade, corintiano que gosta de jogar na chuva, né? O Corinthians, né? Porque empatou de 2-2 na chuva. Estava perdendo 2-0, empatou de 2-2 na chuva. Então é bom de chuva. É que nem o Ayrton Senna, o Corinthians. Ele joga na chuva. Bom dia, Marcelo. Marcelo, hoje ele tá amargo, hein? Não tô triste. Marcelo tá amargo hoje, Marcelo. Marcelo, Cavaleiro do Apocalipse. Marcelo, vamos devagar. É impressionante, tudo mentira. Não é mentira. Mas Santos está tranquilo em termos de internação, 41% só das vagas ocupadas. Santos até que está bem tranquilo. Não? Bom dia, Patrícia. Está na Argentina, Patrícia? Ela não está me ouvindo, eu acho. Estou na Argentina. Muito bem, Patrícia. Fica aí quietinha, Patrícia. Bom dia, bom dia, ouvintes. É o seguinte, eu acho que está um pouco exagerado isso para Santos, principalmente para o lado do comércio, né? Nosso número de internações, nós poderíamos estar até na fase amarela. Eu entendo todo o problema que está acontecendo no Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, mas eu acho que o governador, e São Paulo também, né, está tendo uma complicada. Agora, mais uma vez o governador vai prejudicar o comércio, mais uma vez o comércio vai pagar o pato das aglomerações, mais uma vez o comércio vai ser o grande vilão da história, né? Shoppings fechados, lojas fechadas, o comerciante ele já está no sufoco, já está com a água passando do nariz, já está aí levantando a ponta do pé para poder respirar. E o resultado de tudo isso, se ficar realmente os 15 dias, que eu estou torcendo para que aconteça que nem da última vez, ficar somente uma semana com o comércio fechado, né, e não na totalidade, que nem aconteceu naquele final de semana que ficou e depois ele voltou atrás, vai ser muito difícil posterior a isso, a economia e como é que nós vamos ficar. Porque o comércio em si, se você olhar bem, e fizer uma grande análise em relação a isso, é o que mais está se prevenindo. Estavam falando em 40% para os shoppings não tem nem 40% de pessoas circulantes, porque o comércio está muito ruim. Então, o shopping não tem nem 20% de pessoas circulando. Qual é a necessidade de se fechar os shoppings? Qual é a necessidade de mandar fechar as lojas? Eu não entendo. As praias vão continuar abertas, as pessoas aglomerando, a fiscalização ela é ineficaz na periferia. Eu tenho funcionários que moram na periferia, ninguém usa máscara, bailinhos, ninguém para, a polícia passa, olha e não fecha. Isso eu tenho depoimentos de pessoas que moram nesses locais. Então, de que adianta os ônibus lotados? A minha funcionária chegou outro dia, ela falou, se tivesse um chuveiro aqui, eu queria tomar um banho de tanta gente que tinha no ônibus. Sem contar o que ela comenta, né, de outros assuntos que acontecem dentro do ônibus e daqueles tarados, né, que andam dentro do ônibus que ficam se encostando. Então, é complicado. De que vai servir isso? Para que vai servir isso? Aonde que isso vai ser eficaz para diminuir o número de leitos de pessoas contaminadas, para que possa aumentar o número de leitos? Aliás, ao contrário.
Eu entendo que em outras cidades, em outros estados, está problemático. Tem alguma coisa chiando aí. Mas o comércio vai pagar isso de novo? Gente, nós vamos pagar que conta que nós vamos pagar? Sem contar que o governo do estado ele não beneficia a gente em absolutamente nada. Aumentou os impostos, aumentou o IST, aumentou o preço até de coisas em relação à alimentação, aonde tudo, né, o consumidor final está percebendo que tudo está mais caro, e nós temos que pagar os impostos, temos que pagar impostos municipais. Aonde é que isso vai beneficiar a pandemia e quebrar os comerciantes? Então, vamos pagar esse preço depois, gente. Vamos pagar. Já temos um monte de loja fechada, vão ter mais lojas fechadas numa região onde não está com tanto problema no coronavírus. É isso que eu tenho a dizer para você. Eu protesto em relação a isso, as associações comerciais, o CDL, os sindicatos, todos nós vamos fazer um movimento de protesto em relação a esse fechamento. Somos contra esse fechamento. O fechamento, a finalidade do fechamento é evitar que o sistema de saúde público entre em colapso. O Santos tem uma situação boa em relação à ocupação das UTIs, mas é bom lembrar que a mortalidade por 100 mil habitantes em Santos é o dobro da média brasileira, sem muitas explicações para isso. Vamos ouvir um pouquinho a Patrícia Gores. Bom dia, Patrícia. Uma quinta-feira que começa triste. Bom dia, Paulo, Marcelo, Nicolau, Paulo Corintiano e nossos ouvintes. Eu começo triste também, Paulo, e eu discordo, infelizmente, do meu amigo Nicolau. Não é porque Santos, Baixada Santista, está numa situação tranquila, razoavelmente tranquila, que a gente vai, então, liberar tudo, né? O comércio não é o grande vilão. O grande vilão é justamente o relaxamento das pessoas, porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa, essa é a verdade. Mas se a gente olhar o mapa do Brasil, e ontem eu fiquei bastante chocada olhando o mapa do Brasil e o número de estados e cidades colapsadas, a gente não pode relaxar agora, Nicolau, porque não somos privilegiados enquanto santistas, enquanto praia-grandenses. Infelizmente, eu acho que esses números chegarão também da Baixada Santista. É uma onda que está vindo, né? E assim, eu sinto muito. Ontem eu fiquei como o Marcelo. Ontem eu chorei, né? É muito triste você ver mais de 1.800 famílias destroçadas por dia. É muito triste, é muito mais triste quando a gente não sente, por parte do governo federal, uma empatia. Porque competência a gente sabe que não tem, né? Agora, empatia é mostrar que realmente sente pelas famílias, né? Fazer efetivamente algo. E o governo federal finalmente fez ontem, né? Reconheceu que precisa de vacina e comprou, mas, obviamente, logo depois, e coincidentemente, logo depois do que a Câmara Federal fez, que foi aprovar justamente a possibilidade de compra de vacinas pelos municípios e estados. Então, Paulo, o que eu sinto é que existe uma apatia no governo e também existe uma apatia da Câmara, porque por muito menos a gente já teve presidentes empichados. Ah, mas o Brasil não precisaria disso. Então, que se faça algo, né? Porque ficar no meio de uma pandemia dessa magnitude e ver um governo apático é assustador. Eu estou longe, mas eu estou perto, né? A minha família também está aí. Então, o que eu acompanho, eu realmente estou muito preocupada. As pessoas vão perder seus empregos por conta desse lockdown, vão perder oportunidades, os empresários vão quebrar muitos, como aconteceu aqui na Argentina. Mas eu não vejo outra saída, Paulo. Eu não vejo. Eu acho que o lockdown, neste momento, é a maneira mais acertada. Mas não o lockdown que foi proposto ontem, né? Olha, lockdown fecha tudo, exceto tudo. Né? Porque se pode igreja, pode
escola, quantos professores não foram... Se é essencial, então por que não se vacina professor? Então, existe uma dissonância aí, né? Então, abre a escola e o professor fica desassistido. A POSP divulgou dados que eu fiquei apavorada quando eu vi a quantidade de professores que morreram. Professores municipais, estaduais, que morreram por conta da reabertura das escolas, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa repensar aí. A praia, eu acho que pode até deixar aberta, porque faz parte da saúde mental. A praia é um local aberto, você consegue ficar na praia sem aglomerar. Shopping center, infelizmente, não consegue, né? Concordo com o Nicolau, a questão dos ônibus, também lotados, isso é um absurdo, né? Mas negar o óbvio, negar que estamos em um apocalipse, estamos. Mais de 1.800 famílias destroçadas ontem. E aí eu pergunto, quantas almas partirão da terra hoje? A Baixada Santista registrou ontem 299 novos casos, 17 mortes choradas a mais, são 104.285 confirmações e 3.294 mortes na Baixada. No país, 10.722.000 casos e quase 260 mil mortes. Ontem, as 1.840, que a Patrícia fala, e 74.376 casos. Há 42 dias, o Brasil tem uma média semanal, uma média diária de mortes maior que média móvel, né? Dos últimos 7 dias, maior do que 1.000. Eu concordo, eu realmente acho que em Santos, especialmente, a gente não sente o que o resto do país está sentindo, a gente sente a dor nacional, mas em matéria sanitária, mas eu também acho que a Patrícia tem um ponto aí, a gente uma hora vai chegar, porque a gente está vendo o seguinte, vários estados já estão exportando os seus doentes críticos para outros, né? Então tem gente do Amazonas e gente do Pará espalhada pelo Brasil inteiro. O que leva a gente a crer que Santos não vai passar pela mesma coisa? A gente tem vaga sobrando. E tem cidade do nosso estado que está estrangulada. Então, Nicolau, o meu medo também é esse. É que a gente vai ter que emprestar para outros, como a gente já empresta, né? Santos já empresta para cidades da Baixada, vai acabar emprestando. E aí, você justo, não sou eleitor do Dória, não sou apoiador do Dória, e não tenho lá muita simpatia pelo Dória. Mas, Nicolau, foram 617 prefeitos que foram pedir para ele colocar o toque de recolher. Me desculpa, é muito fácil, porque porque a raivinha dos bolsonaristas do Dória não fazer uma análise fria. E os 617 prefeitos, que hora vai todo mundo meter o pau? Falar assim, pô, por que eles foram pedir para o governador fazer isso, botar na fase vermelha? Mas foi um pedido dos municípios, viu? Dos prefeitos, inclusive o nosso. Tava lá. Mas eu concordo. Então, assim, desculpa, e outra, os comerciantes não são os culpados. Os clientes, talvez, a população é. A população é muito culpada por isso. A gente tem um povo indisciplinado, não sabe obedecer, e aí eu acho, a ponta que eu critico muito, e que a Patrícia usou uma palavra mágica, né, uma expressão, mas que contém uma palavra mágica que é empatia, mas a falta de empatia. Ontem, finalmente, o Pazuello se rendeu e usou um tom um pouco mais, vamos dizer, taciturno, mais pesado até, vai. Ele usou um tom mais pesado para falar das mortes. Mas o Jair não dá mais, Nicolau. Por quê? Porque ele tem seguidores fiéis. As pessoas confiam nele. Quem gosta do Jair Bolsonaro gosta muito dele, é muito fiel. Você já imaginou a diferença que seria ele vir a público e falar assim: vamos fazer distanciamento, pessoal. Vamos usar máscara. Vamos usar máscara. Agora, pô, Nicolau, a live que ele fez no YouTube, suscitando uma universidade da Alemanha, que ele não diz qual é, não diz aonde é, não diz qual é a cidade, não diz qual é o professor, ele fala, entre outras coisas, procura no YouTube que você vai achar, hein? Ele fala que as crianças usarem máscara tira a percepção de felicidade delas. Ele teve a pachorra e a coragem de soltar essa pérola, porque a do meu filho,
a máscara não afeta em nada a percepção de felicidade deles. Então, esse tipo de coisa é antiproducente. Esse tipo de coisa atrapalha a pandemia. Mourão, vice-presidente da República, falou na segunda-feira: a gente precisa fazer campanha, muita campanha. É o contrário do presidente. 7h22. Repita. 7h22. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo, perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. No SUV Peugeot 2008 cabe muita coisa. Cabe toda a sua família saindo de férias. Cabe toda a correria do seu dia a dia. Cabe muita tecnologia e conforto com vários itens de série. E cabe ainda o melhor negócio. A parcela que cabe no seu bolso. A partir de R$ 790, com melhor avaliação no seu usado e recompra garantida pela tabela FIP. Venha conferir. Acta Peugeot, Avenida São Francisco, 62 Santos. Consulte condições na concessionária. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Vamos ouvir nossos ouvintes. O Chico Martins mandou: bom dia, Nicolau, seus comentários são pertinentes, parabéns. Patrícia, você deve ser esquerdista, pois você não sabe nada e quer culpar o governo federal, quer resolver com fechamento, coloquem toque de recolher entre 11 da noite e 6 da manhã e proíbam os jovens de ir para a rua. O nosso ouvinte Emerson... Não, Paulo, eu só Paulo, queria fazer uma parte. São 61% de ocupação de leitos em Santos. Emerson Santos, fisioterapeuta, intensivista e professor universitário, ele manda aqui os dados atualizados da Prefeitura de Santos, 61% de ocupação de leitos. O Edilson diz assim: bom dia, o litoral está com 75% da capacidade de leitos cheios, essa é a capacidade paulista do estado. Cadê os prefeitos? Estamos pagando a conta pelo estado inteiro, diz o Edilson. Tem muito ouvinte participando. O Flávio César, ele tinha mandado ontem para mim um vídeo impressionante de uma senhora de 68 anos sendo atropelada e morta por um motociclista na Avenida Afonso Pena, em Santos. Eu perguntei quando foi, ele não soube dizer ainda, ele foi perguntar para os bombeiros socorristas, amigos dele. Essa imagem hoje está no G1, essa imagem dessa senhora atropelada na Afonso Pena. O motociclista caiu, levantou e fugiu sem prestar socorro. A impressão que dá, Marcelo, é que o motociclista vem consultando o celular e não vê a mulher atravessando a rua. É o que nos surpreenderia, né? Nos surpreenderia, porque a gente tem visto muito isso. Tem visto muito isso no trânsito, não só os motociclistas, como quem está de bicicleta também. O pessoal de bicicleta com o celular na mão, na ciclovia. E outro dia tava a faixa viva, o pessoal pediu passagem, parei o carro, os 3 carros do lado pararam. Mas a bicicleta veio em cima da faixa e quase atropelou 3 pessoas que estavam passando pela faixa, quase passou por cima de todo mundo. Então, de novo, essas campanhas de celular são muito importantes. Eu lembro quando os cinemas estavam abertos, tinha um trailer bem forte até, né, que mostrava quantos segundos, ou a eternidade que era 2 segundos, 3 segundos, quando você está dirigindo. Então, essas campanhas são muito importantes, mas eu acho sim que esse tipo de situação é corriqueira, eu não acho, aliás, eu tenho certeza, ela acontece todo santo dia, não só dentro dos carros, né, também é fato, os motoristas usam muito, leem, não dá para esperar 10 minutos do trajeto para fazer o que tinha que fazer no celular, tem que fazer na hora. Mas na moto isso ganha ainda mais, mais perigoso, porque o teu tempo de resposta, né, Paulo, você tá com as 2 mãos no volante da moto ali no guidão, né, vamos dizer assim, na bicicleta da moto, você precisa ter uma resposta totalmente dependente das suas 2 mãos. Não tem como, ainda que você prenda no capacete, sei lá, faça o quê,
no celular. Os caras são criativos. Mas a impressão que dá é que ele estava com o celular numa das mãos e olhando para o celular. Você não tem resposta, não tenho certeza. Né? Mas você não tem resposta quando você está analisar melhor esse vídeo. O ouvinte Márcio Boldrin mandou assim: não é São Paulo ou Santos, e sim o Brasil. Está em calamidade, o comércio não vai trabalhar com mortos. Lockdown já. Morto não compra nunca mais, diz o ouvinte Márcio Boldrin. O ouvinte Jefferson manda: bom dia, uma pergunta para a Patrícia. Se na Argentina teve o fechamento mais forte e não deu certo, ele se encontra em uma crise econômica, será que essa é a única alternativa para o Brasil? Não é a única alternativa. A gente já tem falado aqui há mais de 3 semanas sobre as medidas que foram adotadas no Japão. São 26 medidas individuais rigorosas e vida normal, só com esses cuidados. O problema é que a cidadania no Japão é muito diferente da cidadania no Brasil. A gente não consegue implementar aqui uma medida desse tipo, que seria o correto, né? Medidas rigorosas, sanitárias e vida normal. O ouvinte Tadeu, ele manda assim: bom dia, amigos. Não é porque o presidente pula de paraquedas que eu vou pular também. Cada cidadão deveria fazer a sua parte, só assim sairemos dessa juntos. Eu quero fazer uma pergunta para o Nicolau, para o Marcelo Marçal e para a Patrícia. Uma tristeza muito grande que eu tive essa semana, eu já venho tendo faz tempo, mas essa semana eu fiquei muito impressionado com a absoluta falta de empatia do presidente Jair Bolsonaro com as vítimas. Eu até acho, a gente já falou aqui, a ação do governo federal em relação à pandemia é uma coisa, a postura do presidente Jair Bolsonaro é outra, as duas até se misturam em alguns pontos. O negócio da cloroquina, vacina, que não ia comprar vacina do Butantan, por exemplo. A postura é uma coisa, a ação do governo é outra, porque a ação do governo no auxílio emergencial foi muito importante, foi decisiva assim para manter a economia brasileira, para manter a vida de muitos brasileiros. Agora, eu não consigo entender a postura de absoluta falta de empatia do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, ele cancelou o pronunciamento dele, mesmo assim teve panelaço. Eu não ouvi panelaço no Gonzaga, onde eu estava. Você ouviu o panelaço onde você estava? Eu estava no meio do caminho, eu estava no meio da chuva. Então não deu para escutar. Eu também não ouvi. Eu não ouvi. Você ouviu? Não. A Patrícia na Argentina também não. Mas houve panelaço ontem. Os meios de comunicação registraram panelaço, houve mobilização para panelaço pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro cancelou o pronunciamento, mas mesmo assim teve panelaço. As frases dele ontem foram: para a mídia, o vírus sou eu. A imprensa criou o pânico sobre a doença no país. Então, ele já tinha falado antes que a pandemia é potencializada pela imprensa. Eu não consigo entender a falta de empatia. São 260 mil mortos no país que ele governa. E ainda por cima, a atitude do filho dele, que no meio dessa bagunça, no meio dessa tragédia que a gente está vivendo, registra a compra de um imóvel de 6 milhões de reais. Como é que você vê essa questão, hein, Marcelo? Não, Paulo, eu vou repetir o que eu falei no bloco anterior. O presidente tem uma arma na mão do bem. Ele tem a fidelidade de milhões de seguidores e eleitores. Em vez dele usar isso para ajudar nas campanhas, ele, pessoal, aí Jair, não presidência da República, mas Jair faz questão de não usar a máscara, e agora ele prega esse estudo que eu falei da Universidade Alemã, que ninguém sabe qual é. A Patrícia talvez possa ajudar. Não, a universidade negou isso. Né? Então, mas o presidente da República não pode ler algo falso. Ele não pode vir a público ficar lendo notícia falsa porque ele gosta da notícia, porque ele sonha que venha uma notícia do mundo dizendo o seguinte: olha, não é para usar máscara. É o sonho dele. Ele tem que se entregar e falar o seguinte: gente, eu não gosto da máscara, mas vamos usar. Então, essa é a falta de empatia. Essa é a falta de empatia, e é mesmo. Por exemplo, o que nós vamos falar da campanha de vacinação? Está funcionando, que é uma beleza. O que tem de dose, vai. O que tem de dose, vacina. A gente tem 7 milhões, vai 7 milhões. A logística funciona. Está funcionando. Então, esse é o ponto positivo. Agora, que o presidente podia ajudar pra caramba,
se ele conclamasse todos os eleitores dele, todo o pessoal, vamos ajudar no distanciamento, isso funcionaria muito melhor. Não adianta ficar falando em Eu posso falar sobre esse assunto do distanciamento, se você me permite, Paulo. Eu vejo assim, muita contradição em tudo isso. O Marcelo falou em relação ao shopping, a Patrícia, de fechar ou de abrir, ou da circulação de pessoas. Eu vejo o seguinte, eu sei que eu vou ser muito criticado no que eu vou falar, mas eu vejo o seguinte, eu vejo professores, funcionários públicos questionando que não querem dar aula, não querem ir para o colégio, outro funcionário público de fórum não querem trabalhar, de prefeitura não querem trabalhar, mas todos com marquinha de biquíni, você entendeu? Mulheres com marquinha de biquíni. Eu vejo pessoas em home, trabalhando em home, e eu conheço um monte delas, que estou trabalhando em home, não aguento mais ficar dentro de casa e vai para barzinho à noite. Não, eu fui para um barzinho porque eu não aguento mais ficar dentro de casa. E aí fica aglomerando aquelas mesas de 10 pessoas dentro de barzinho. Então eu entendo o seguinte, eu esquece o presidente da República, deixa ele com as contradições dele, sabe? O importante não é isso, o importante é conscientizar a população de que não é achar o culpado, é mostrar que a população é a culpada. A população precisa de uma educação, que nem o Paulo fala sempre do Japão, e eu também tenho citado em outros programas que eu participo, falando do Japão, educação, conscientização, de que adianta o Dória chorar ou então fazer cara de triste quando ele fala que o importante é a vida do Brasil, porque ele não fala nem para o São Paulo, ele fala pelo Brasil, porque ele acha que ele é presidente da República. O que adianta aí se o cara é um cínico, um dissimulado? O que adianta é conscientizar a população. Eu sou favorável a fazer uma campanha para a população de que o distanciamento é necessário ficar o máximo possível recluso, dentro de casa, não tem problemas algum entre andar no comércio, entrar em lojas, em locais que não têm aglomerações. Eu trabalho no comércio, gente, eu não peguei Covid, a minha esposa não pegou Covid, nenhum funcionário meu pegou Covid, porque a gente tem prevenções, nós tomamos cuidado. 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas, eu estou em casa. Dificilmente eu chego em casa depois desse horário. Eu não vou para barzinho. Eu como todo dia no shopping. Todo dia eu almoço no shopping. E eu almoço com distanciamento das pessoas, com cuidado. Eu mando, antes de sentar na mesa, eu peço para a menina higienizar a mesa que eu vou sentar. Então, assim, por que eu não peguei até hoje? Não peguei nem eu, nem minha mulher, nem ninguém. Por quê? Porque a gente toma cuidado. Então, esse tipo de educação é que funciona. Em vez de fechar e quebrar os comerciantes ou quebrar as indústrias, porque quebrando o comerciante você quebra a indústria e quebrar a economia do país, é educação. Mas parece que não é esse o interesse, principalmente do governo do Estado. Parece que é aquela política, quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Eu vejo dessa forma. Vamos ouvir também a Patrícia Gores sobre essa questão. Eu discordo do Nicolau. Eu acho que a postura do presidente seria muito importante. Não, tudo bem, eu até acho. Exemplo, o exemplo. A conexão com o Nicolau caiu. Com a Patrícia também caiu, Paulo? Não, está perfeito, Não. Paulo. Então vamos lá. Então vamos lá. Nicolau conclui, vai. Está me vendo aí, não? O que Sim, aconteceu? Caiu momentaneamente, mas já voltou. Pode concluir. Então, eu só queria concluir o seguinte, eu não estou preocupado com o presidente da República, o que ele fala, o que ele não fala. Ele é grosseiro na maneira dele falar. Eu acho também que ele fala coisas erradas, na hora errada, de forma errada. Mas o que importa é ações. Hoje chegaram 14 milhões de vacinas. Estão chegando em São Paulo agora, eu vi na televisão. Eu acho que essa vacinação, o Brasil ele não está tão ruim assim em termos de vacinação, é o 10º país do mundo em número de vacinações, número que eu digo é efetivos, né? Não em porcentagem de população. E eu acho que normalmente quando chegar julho, agosto, nós já vamos ter um grande número de pessoas vacinadas, principalmente nos novos contratos. Agora, está morrendo gente, muitas pessoas, principalmente no Norte e Nordeste, 1.800, é um número absurdo? É absurdo.
temos que tomar cuidado, mas temos que fazer uma campanha de educação, Paulo, educação. Não adianta fazer um lockdown de 14 dias que vai quebrar um monte de gente. Você sabe o que é ficar 14 dias sem entrar um centavo? Sem entrar um centavo dentro do caixa de uma loja, tendo duplicatas para pagar, contas para pagar, impostos para pagar. É o fim do mundo isso. Isso é pior do que você não está dando, a pessoa não está deixando de ganhar, ela está pagando. É o contrário, né? Porque você tem dívidas assumidas. O que resolve isso? Sendo que o comércio já estava tão ruim. Então, nós temos esse protesto que nós vamos fazer, e dentro disso eu vou agregar o quê? Uma reeducação. Tentar levar uma reeducação para as pessoas, para que as pessoas mantenham o seu distanciamento e saiam de acordo com a necessidade. E essa crítica que eu fiz a funcionários públicos, a professores, a qualquer outro tipo de pessoa que tem seu salário garantido, até de empresas privadas, que trabalham em home e vem com aquele papo furado que não aguenta mais de ficar em casa e à noite tem que sair para um barzinho, eu acho que esses tipos de funcionários tinham que ser punidos. Eu acho que eles tinham que ser punidos. Porque já que o comércio está sendo punido, pessoas que estão ganhando para ficar em casa, elas têm que ser punidas por sair de casa. Esse é o meu pensamento. Eu sei que eu vou sofrer muita crítica, mas esse é o meu pensamento. Na verdade, o que chegou hoje foi um lote com 8.000 litros de insumo da vacina Coronavac, e a partir desse lote, o Instituto Butantan produz mais 14 milhões de doses da Coronavac, que vão ser entregues ainda nesse mês de março. Patrícia Gores. Então, Paulo, eu acho que o Nicolau, ele tem o seu ponto que eu concordo, na questão de que as pessoas não ajudam. O vilão não é só o comércio, e a gente já tinha falado sobre isso, Nicolau, tanto eu quanto o Marcelo. O comportamento das pessoas que prejudica. Agora, eu concordo com o lockdown de uma forma inteligente, que é testando as pessoas. Você isolar efetivamente quem está doente. Agora, para isso, tem que ter teste, né? Teste disponível, e não da forma como foi feita, né? Logo no início da pandemia, quando comprou-se milhares de testes e deixou lá vencer, né? Agora também, os nossos ouvintes, eles precisam lembrar, né, do meu histórico, né, Paulo, que eu estourei uma champanhe quando o Lula foi preso. Então, eu não sou esquerdista, eu sou crítica. Agora, é interessante quando o bolsonarista não aceita a crítica, né? E a partir do momento que você critica o governo, porque efetivamente... será que os nossos ouvintes acham que o Bolsonaro é um bom estadista? Eu fico aqui surpresa, diante desses números, diante da queda do PIB, e ele achar que está tudo bem. Não, foi só 4%, minimizar essa questão. Então, eu fico realmente surpresa. Agora, eu sou crítica, e quem critica o governo é esquerdista, então eu não sei mais o que eu sou. Estou com problema de identidade. Tem algo contraditório aí, viu? O Nicolau, eu concordo que a campanha seria realmente uma ótima para o país, mas para ter campanha precisa do Ministério da Saúde fazer em nível federal. E para isso acontecer, precisa do apoio irrestrito do presidente da República para fazer campanha, para usar máscara e distanciamento social. A Patrícia se referiu à queda do PIB. Ontem foi anunciada a queda do PIB de 4,1% em 2020, e o Brasil caiu da 9ª para a 12ª colocação entre as economias do mundo, com essa queda do PIB. Então, teve países que lidaram com a crise melhor que o Brasil, e teve países que lidaram com a crise de maneira pior que o Brasil. A Câmara Federal aprovou uma lei que cria o Programa de Apoio para o setor de eventos, parcelamento. O setor de eventos, na verdade, foi mais atingido até que o comércio, que as escolas, né? Parcelamento até 120 meses. A deputada Rosana Vale é uma das autoras desse projeto. A deputada Rosana Vale, do PSB, eleita principalmente aqui pela Baixada Santista. Tem parcelamento de até 120 meses de tributos e tem financiamento, linha de crédito. O Senado aprovou ontem, em primeira votação, a PEC emergencial. Hoje tem a segunda votação, depois vai para a Câmara, e aí é possibilitada a retomada do auxílio emergencial, Marcelo, com restrições do endividamento do governo federal, né? Se eu não me engano, a proposta é de 44 bilhões de teto,
Mas o auxílio emergencial é algo que preocupa muito a equipe econômica, porque não tem mais dinheiro para colocar, né, Paulo? Não tem. Houve uma emenda do PT de que fosse R$600 como no ano passado, mas foi vetada, foi rejeitada. Ontem, numa entrevista, eu acho que o Jair, do jeito Jair, falou a coisa correta. Ele falou assim do cheque especial, ele comparou e comprou bem, achei o presidente até quando ele falou assim, olha, é que nem um cheque especial, você vai entrando, depois a conta vai vir, e é verdade. O auxílio emergencial, ele vai trazer uma conta astronômica, mas o país não tem mais o que fazer. Nos Estados Unidos, eles também aprovaram, tudo bem que lá são trilhões, mas a gente não tem o que fazer. Se o pessoal não tiver esse auxílio emergencial, a economia vai colapsar. Mas o governo vai sofrer bem, ele vai sofrer, e aí eu tenho que ser solidário à equipe econômica nesse sofrimento do governo federal, porque não tem de onde tirar. Vai endividar. O Paulo Guedes tá com receio, ele demonstrou isso, e não tem. Por eles, se você perguntasse para a equipe econômica, para alguém reservado, num lugar isolado, ele falaria, eu acho melhor não ter nada, mas eles têm que virar público e falar alguma coisa. O governo vai fazer o que dá. Aí não tem mais dinheiro, a questão não é esse governo, aquele governo, a culpa é do governo de direita ou de esquerda, não tem dinheiro. E as vacinas para idosos entre 77 e 79 anos se esgotaram ontem, no primeiro dia dessa vacinação, em Santos e em Mongaguá. Nas outras cidades da Baixada ainda tem vacinação para idosos entre 77 e 79 anos, mas mesmo em Santos e em Mongaguá, a notícia não é de todo ruim, porque essas cidades esperam receber uma nova remessa de vacinas e continuar essa vacinação ainda nesta semana, até domingo. Deve chegar uma nova remessa, além desses insumos que o Instituto Butantan recebeu hoje e que permitem a produção de mais 14 milhões de vacinas. 7h43. Repita. 7h43. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Centro de Diagnóstico por Imagens. Exames laboratoriais, centro cirúrgico, hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado em medicina está aqui, no novo Centro Médico Unimed Santos, Rua Paraná 191. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Namorar, investir, passear. Seu apartamento pertinho da praia Malibu. Novo residencial Wave. 2 e 3 suítes no Canto do Forte, em Praia Grande. Nossa marca registrada é construir diferente. Seu sonho de morar, realize com a gente. Seu apartamento pertinho da praia é Malibu. Acesse construtoramalibu.com.br. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Identificar o seu pet de estimação é muito importante e bem fácil. Uma simples plaquinha com telefone de contato na sua coleira pode evitar a angústia de um cão ou gato perdido, o que pode acontecer ao arrebentar a guia durante o passeio ou mesmo o portão ou porta de elevador que ficou aberto, mesmo que só por um segundo. Se o seu pet já está identificado, perfeito. Caso negativo, providencie assim que possível. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão. Fone 3227-5249. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h45. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, participa do Jornal da Manhã Litoral Paulista por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966 ou pelo youtube.com/Jovem Pan Santos FM Santos. Aliás, youtube.com/Jovem Pan FM Santos. Aí você manda o comentário direto. Por sinal que tem polêmicas aqui no YouTube. Os ouvintes Nancy Ferreira Arantes e Alexandre Ramos discutem, o Alexandre contra a cloroquina
eu pensei que já tinha acabado a história de cloroquina, mas a Nancy Ferreira Arantes ainda defendendo a hidroxicloroquina, que é uma defesa também do presidente Jair Bolsonaro. Tem essa polêmica. Aqui na Baixada Santista, o índice de letalidade é maior do que no Brasil, mas a ocupação dos leitos é menor. Também tem uma polêmica entre os ouvintes. O ouvinte Emerson, fisioterapeuta, falou em 41%, mostrou de ocupação de leitos, e o ouvinte Chico Martins mandou que é 62%, na verdade, na Baixada. Eu acho que o Emerson falou que é um pouco mais. Quem falou 44 foi o Nicolau. Não, o Emerson falou 41, ele mandou. E eu falei 41. Isso, fala que é 60. É a média, né? É a média. Bem abaixo da média nacional, nós estamos abaixo. Vamos ver o lado positivo, né, Nico? Vamos ver o copo cheio, aí, o copo meio cheio. A gente está abaixo da média, mas mesmo assim, se for 60% que seja, eu acho perigoso porque ao nosso entorno está tudo lotado e não tem para onde mandar as pessoas. Se a gente tiver leito, a gente vai acabar aceitando, a gente não vai poder botar uma barreira sanitária, não é para turismo, né? A gente não vai poder botar uma barreira sanitária de vida e falar assim, não recebemos. A ouvinte Cris Aragoni, ela mandou o resultado do PIB 2020, as quedas do Japão, por exemplo, da Alemanha foram um pouco maiores que a do Brasil, a do Peru e da Espanha foram o dobro que a do Brasil, o Reino Unido também, a Itália, e ela pergunta, copo meio cheio ou copo meio vazio? Agora, a referência que a gente tem é que o Brasil, em 2019, era, pelo PIB, a 9ª economia do mundo, e pelo PIB 2020 caiu para a 12ª posição entre as economias do mundo, né? Eu não vejo nenhuma surpresa do PIB cair, sinceramente. O PIB brasileiro até caiu menos do que se esperava, do que a projeção. E isso se deve em boa parte ao auxílio emergencial. Que foi o terceiro trimestre foi maravilhoso. A gente chegou a 9%, eu acho, de crescimento, o que poderia ter anulado muita coisa. Que o último trimestre também foi positivo, também fechamos no positivo, mas aí já fechamos em 4%. Mas não dá, no ano de pandemia, assim, se a gente ficar fazendo um comparativo mundial, claro, ficamos abaixo de outros países. Mas não tinha como fugir disso, né? Como é que o Brasil, como é que alguém cresce ou empata numa pandemia? Não dá, o Nicolau falou bem, o comércio está aí se afogando na doença e a gente também se afogando no vírus, então assim, o ficar abaixo para mim não é surpreendente, o que a gente precisa é mirar isso, como disse o ministro da Economia, tentar aí manter o país agora no prumo certo para não cair ainda mais. Eu acho que a projeção de futuro do 2021 é que precisa ser feita com bastante atenção. Tem uma pergunta de muitos ouvintes sobre cadê o dinheiro que foi destinado para a pandemia. E tem aí a gente viu no Rio de Janeiro escândalo, viu em Manaus escândalo de desvio desse recurso. Agora é importante considerar o seguinte, o país conseguiu um quase milagre. Nesse ano da pandemia, o número de leitos de UTI no Brasil dobrou. O Brasil tinha uma capacidade de leitos de UTI, passou para o dobro no ano da pandemia. Então, foi feito um esforço enorme, tá certo, Nicolau? Eu vejo como, lógico, muito dinheiro se gastou, né, em relação a isso. Só o Estado de São Paulo, além do não pagamento da dívida, o governo federal mandou 17,7 bilhões para cá. Então, montaram-se hospitais no Pacaembu, no Embi, né, hospitais de campanha, e depois se desmontaram, né, esses hospitais foram desmontados. E agora parece que vão montar de novo, mas parece que agora vão pegar prédios que estão parados, né, ou prédios que estão com ações. Eu ouvi falar que em São Paulo tem um prédio inteiro que parece que foi com problemas de ações trabalhistas, e o governo do estado tomou conta desse prédio e vai montar um hospital. Aí sim, eu acho que esse é o correto, como foi feito aqui em Santos, né, com aquele Hospital Vitória, que ele continua funcionando. Você pode até desativar ou diminuir, no caso da diminuição da pandemia, a atividade do hospital, mas você mantém as instalações. Esses hospitais de campanha foram rios de dinheiro, né, que se gastou, e a gente não sabe o quanto realmente se gastou e o quanto realmente foi colocado ali.
eu vejo isso como um prejuízo muito grande, porque também no final do ano passado, nós achamos que a pandemia estava diminuindo, como os números de mortes estavam diminuindo, e agora reativou e veio muito mais forte, com muito mais número de pessoas internadas. Então, isso tem um lado bom de dobrar? Tem, mas que se mantenha posterior à pandemia, mesmo com a vacinação, nós vamos sair dessa. Eu acho que todos nós, eu, você, a Patrícia, o Marcelo, nós podemos falar coisas diferentes, mas a nossa intenção é única, né? Todos nós queremos que essa situação se resolva, a vacina faça o efeito e esse vírus desapareça da nossa... Desaparecer ele não vai, né? Mas que realmente ele fique sob controle. Então, mas que alguma coisa de boa sobre de tudo isso, né? Ou pelo menos que o sistema SUS ele faça, ele melhore para outros atendimentos, para cirurgias seletivas e melhore para a população nesse sentido, que esse dinheiro seja bem gasto e que esse dinheiro gere frutos para daqui a outros anos, né? Nós tenhamos aí olha, lembra, melhorou o SUS por causa da pandemia, então agora nós temos instalações boas, temos instalações melhores. É isso que eu espero que, né, o lado cheio do copo, como vocês estão falando, que sobre da pandemia. O lado bom, eu acho que tem que ter o lado bom. Patrícia, a pandemia, ela mostrou, ela escancarou as carências do Brasil, né? Carência de lideranças, né? Não houve uma liderança, não houve uma clara liderança de combate à pandemia no Brasil, carência de cidadania. A gente sente que aquela coisa de furar fila na vacina, quase 5 mil denúncias de furar fila na vacina, mostrou essa carência de cidadania, mas algumas coisas boas ficaram. Eu vejo muitas críticas sobre o dinheiro, cadê o dinheiro? O país dobrou o número de leitos de UTI, é um esforço admirável, não é, Patrícia? Sim, mas é como disse o Nicolau, né? O dinheiro veio, né? E, claro, isso foi feito. E a gente vai ter consequência no futuro, né, Paulo? Onde a gente vai ter maior número de UTIs. Essa falta de UTIs é histórica. Quem nunca ouviu falar em algum parente que estava esperando vaga na UTI, né? Então, eu acho que a gente vai ter boas consequências por conta disso, né? Mas a que custo? Um custo altíssimo, com prefeitos, governadores corruptos que ganharam milhões de reais e que fraudaram, né? A gente já viu isso, já comentamos questões relacionadas a isso, e infelizmente o país é um país da impunidade, né? A gente não vai ter essa punição que deveria ter sido feita, a gente não vai ver grandes resultados disso. Foi dinheiro que foi para o bolso de alguém ou de alguém, né? Mas que eu acho que acaba tendo esse olhar aí de poliana, né, Paulo? E você sempre muito amoroso, sempre pensa nessa consequência, que é justamente o número de vagas de UTI e suficiente para a população. Mas, Patrícia, teve gente punida, sim, Patrícia. Vê o Witzel lá no Rio de Janeiro. Esse daí está perdido. Pelo menos é um que, né, que falava em nome como juiz, falava em nome da hombridade, em nome da decência. Você quer saber, Nicolau? E é um indecente ele esse foi cara. punido. Ele foi punido exclusivamente porque não deve ter pago. Ele roubou sozinho. E nesse país, quem rouba sozinho é punido. Tem que roubar também. junto. É isso. Ele roubou sozinho. Olha, sobre a ocupação de UTIs, também mais um ouvinte, o Caio Badini, mandou. A ocupação de UTIs, o Chico Martins falou, o Emerson fisioterapeuta, agora o Caio Badini, a ocupação de leitos de UTI na Baixada é 61%, em Santos especificamente é 42%. Agora, em relação às praias, Marcelo, as praias, elas estão liberadas para atividades físicas, ambulantes não podem trabalhar, não podem armar barraca, mas para fazer a caminhada, para fazer atividade física, pode ser feito, e eu acho isso certo também. Sim, mas a gente tem que lembrar do ano Sem passado. abusos, né?
No ano passado também as coisas vinham assim, e mesmo assim o prefeito Paulo Alexandre, na época, decidiu que fechar as praias era uma melhor solução. Eu espero que dessa vez a gente não precise chegar nisso. Agora, montar, quer dizer, as barracas de caipirinha, o pessoal ficar lá escutando o seu som a milhão, entre 20 pessoas, 30 pessoas, todo mundo de cara cheia e sem máscara, é isso que precisa ser evitado. A prática de esportes é uma boa, o santista precisa disso, está acostumado com isso, e é um escape, viu? Ninguém aqui, a gente não falou de uma coisa, e aí sem governo aqui, governo ali, o que eu vejo, além da própria doença, não sei, a Patrícia, o Nicolau, o Paulo, os Paulos, o que eles pensam, mas eu acho que o Brasil vai entrar, Paulo, num grande problema de saúde mental nas próximas semanas. A gente vai viver uma crise nacional, talvez uma crise coletiva de ansiedade, de depressão, de tristeza, e a gente precisa cuidar disso também. A gente precisa cuidar da saúde mental do nosso povo. E são muitas notícias negativas, e aí não acho, sinceramente, que a mídia golpista, a mídia está criando, a mídia está potencializando. Eu acho que a notícia ruim é notícia ruim mesmo. E está faltando notícia boa. Tá faltando. Nem a Record ontem eu fiz questão de assistir o Jornal da Record, a Record é a maior aliada do governo federal, mas nem a Record escapou, até a Record ficou noticiando várias coisas sobre pandemia, Covid, então acho que a gente vai ter aí nas próximas semanas um noticiário muito pesado, estatísticas muito pesadas, muito mais do que o noticiário, a estatística não vai mentir, né, os números não vão mentir, e a gente precisa cuidar muito bem da nossa saúde mental. A ouvinte Silvana mandou assim: bom dia a todos, Nicolau merece palmas, escancarou e é pura verdade, a população está merecendo chineladas, estão parecendo crianças mimadas sem limites, mas não há para menos, o nosso ilustre presidente é linha de frente da infantilidade, cada dia é esperado do presidente um novo mergulho, é um flash, diz a ouvinte Silvana. O ouvinte Guima mandou assim: bom dia, Paulo e demais amigos da rádio. Eu já falei várias vezes, o brasileiro não tem educação, eles acham que nunca vão pegar esta doença, os pancadões rolando solto, a turma dos idosos querendo curtir as farras. Aquela notícia foi realmente impressionante, né, do baile dos idosos, baile da terceira idade com 190 idosos, interrompido pela polícia em São Paulo no sábado passado. O cabeça de prego do calça apertada, porque ele tirou os hospitais de campanha? Os hospitais de campanha eram principalmente ambulatoriais, e a crise é nas UTIs, não é, Marcelo? Então, mas assim, a gente está vendo, Paulo, os hospitais de campanha, eu acho que foi um erro estratégico imenso, né? E é pelo Brasil afora, não é só em São Paulo, pelo Brasil afora, um erro de estratégia, um erro de logística. Eu acho que o pessoal relaxou. Ou alguns foi corrupção, o Nicolau falou bem, né? O Rio de Janeiro, a corrupção andou solta nos hospitais de campanha pelo Brasil. Mas aqui, eu acho que foi um erro de cálculo. Acharam que a coisa ia descer e eu acho que contaram com muito otimismo, otimismo. A gente via a segunda onda na Europa quando entrou o verão, em junho, né? Que no final de junho entra o verão europeu. Depois viu o recrudescimento da pandemia nos Estados Unidos na época da campanha eleitoral presidencial. E a gente teve as duas coisas, teve verão e teve campanha presidencial, e ainda teve o final do ano. Então, 7h59. Repita. 1 minuto para as 8. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Centro de Diagnóstico por Imagens. Exames laboratoriais, centro cirúrgico, hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado em medicina está aqui, no novo Centro Médico Unimed Santos. Rua Paraná 191. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. No SUV Peugeot 2008 cabe muita coisa. Cabe toda a sua família saindo de férias. Cabe toda a correria do seu dia a dia. Cabe muita tecnologia e conforto com vários itens de série. E cabe ainda o melhor negócio. A parcela que cabe no seu bolso. A partir de R$ 790, com melhor avaliação no seu usado e recompra garantida pela tabela
pela FIP. Venha conferir. Acta Peugeot, Avenida São Francisco, 62 Santos. Consulte condições na concessionária. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 8h01. Para terminar, Marcelo, uma palavrinha sobre a mansão do Flávio Bolsonaro que você queria falar e não conseguiu até agora. Na realidade, eu li uma crônica essa semana sobre os 3 filhos do presidente. Eles falam do Eduardo e do Carlos, que eles realmente não são de ostentar, não são de ficar demonstrando que tem. Mas o Flávio, ele tem um outro perfil. Esse analista político, ele fala, o Flávio tem um perfil diferente dos 2 irmãos. O Flávio gosta de coisas caras, é um cara que gosta de ostentar. E um cara que vive do salário público, ele não tem outras fontes de renda. Ele nunca veio a público declarar que ele é grande empresário ou que ele tinha herança. Ele não pode ter herança, senão tá todo mundo rico na família, não só ele. Mas ele vai tentar explicar que durante os anos ele fez transações imobiliárias de muito sucesso que levaram ele a um patrimônio substancial em que ele pode pagar para o proprietário 4 milhões de reais de entrada de uma casa. O Ministério Público vai investigar isso, subfaturamento também, tem imóveis aí que valiam 800 mil que ele vendeu durante os anos no Rio de Janeiro e que foram declarados por uma venda de 140 mil, a gente sabe como isso funciona, isso é sonegação, é feito o famoso por fora, e o Ministério Público do Rio está investigando isso, Paulo, a fundo, espero que eles consigam encontrar aí as irregularidades, e mais uma vez o filho do presidente atrapalhando a vida dele, né? O presidente faz as coisas dele lá, a gente pode discordar mas a gente nunca viu ele envolvido em nenhum escândalo desse dinheiro, não viu, desde o começo do governo não vi nada do Jair Bolsonaro que pudesse, por enquanto não vi nada que pudesse desabonar a idoneidade financeira dele. Agora, o Flávio Bolsonaro, parece que ele fala assim, bom, como eu vou atrapalhar o meu pai hoje? O que eu vou fazer hoje para dificultar a vida dele ainda mais? E aí tá difícil. Agora, o STJ, também está sob suspeita agora a decisão do STJ de não quebrar o sigilo dele, porque uma das juízas auxiliares do ex-presidente João Otávio Noronha, do STJ, é mulher, namorada do dono da casa de 7 milhões. Olha que beleza. A dona Cláudia... Você pôs 1 milhão a mais aí, né? Mas é porque deve ter por fora. Mas olha, eu vou falar uma coisa. Marcelo. Então, assim, agora você investiga também, o judiciário, assim, malha-se muito o judiciário atualmente, mas o judiciário também, quando ele beneficiar também agora o clã Bolsonaro, o Bolsonaro vai ter que ir lá falar, pô, o judiciário foi errado, beneficiou meu filho, caramba, foi errado como o STF tem sido muito contra mim. O ouvinte Vanderlei mandou dados referente a número de leitos por 1.000 pessoas em outros países, mostrando que o problema não é só do Brasil. E ele fala também, vale lembrar dos desvios de dinheiro da pandemia em vários estados, bilhões, e o STF nada fez em relação a isso. Na verdade, quem julga o governador Witzel, o Edmar Santos, o ex-secretário de Saúde, está preso. Em função da delação dele, 4 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Rio foram presos nessa semana, e quem julga o Witzel é o Tribunal de Justiça, é uma Câmara mista, é um júri misto, né, da Assembleia Legislativa do Rio e do TJ, do Tribunal de Justiça do Rio. E mesmo no desvio de dinheiro de municípios e estados, quem julga é a Justiça Estadual. Tem as varas de fazenda pública, tem as ações civil públicas também, que o Ministério Público Estadual ajuiza. O STF é a última instância, a gente só vai chegar lá depois que passar por todas as instâncias. Ele não tem competência direta para julgar contas de prefeitos e estados aqui. E eu vou pedir desculpas, eu fiz confusão, eu mesmo fiquei confuso com os dados da ocupação de leitos de UTI na Baixada Santista. O ouvinte Emerson, eu perguntei para ele, é da Baixada, certo? Ele falou, sim, você tem razão, me perdoe, 61%, que é a impressão que eu tenho, que é da Baixada. Mas o ouvinte Caio Badini, ele diz, não, é da Prefeitura de Santos. Então a gente vai procurar apurar isso melhor para trazer a informação exata amanhã. A taxa geral de ocupação
dos leitos disponíveis está em 53%. É muita informação contraditória. A gente vai apurar isso direitinho. É que tem uma diferença, Paulo, entre Nós agradecemos SUS... a participação do Nicolau Obeide, do Marcelo Marçal e da Patrícia Gores como comentaristas, Paulo Andrade operando a mesa de áudio, participando, e agradecemos principalmente a você, ouvinte da Jovem Pan Santos, que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e, apesar de tudo, uma ótima quinta-feira para você, que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná.